Olá, gente. Estão abrindo mais uma vez as portas do nosso podcast Casa do Garay, um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, porque ele é nosso. Obrigado pela audiência, obrigado pela moral que vocês estão nos dando, tanto aqui no YouTube, quanto no Kawaii, no Facebook, no TikTok, em todas as nossas redes sociais. A gente só está crescendo, porque vocês estão curtindo, estão comentando, estão compartilhando e vamos crescer cada vez mais. Hoje nós estamos abrindo o quadro Endireitando, onde a gente dá uma pincelada em todas as áreas do direito. E eu tô com ela, uma pessoa que eu admiro tanto, não só no pessoal, mas como no profissional, e ela tá bombando muito, não só nas redes sociais, mas também na televisão. Doutora Ana Carla Corrêa, muitíssimo obrigado, primeiro, pelo amor que você tem por mim, pelo meu trabalho, pelo carinho, pela admiração que você tem pelo podcast Casa do Garay. Obrigado pela moral de estar sentada nessa cadeira aqui do meu podcast, abrilhantando, viu? Robson, eu que agradeço pela oportunidade, muito feliz de estar aqui com você novamente. Sabe que eu tenho um carinho especial por você, pela sua família. Lembro da época do teatro, que é inesquecível. Você, inclusive, foi uma das pessoas que contribuíram para que, com a graça divina, eu chegasse até aqui. Porque quando eu procurei o teatro, você sabe, eu queria investir e aperfeiçoar parte do meu trabalho à época. E eu indico o teatro. Que pena que você ainda não retornou, né? Tua oração, quem sabe, se for da vontade de Deus, você retorne. Mas o teatro foi para mim uma terapia muito grande e me ajudou muito, e as suas aulas eram maravilhosas. Eu ia lá feliz, voltava de lá sorrindo. Era muito bom, era muito divertido. Ah, que bacana, Ana. Eu tenho muita saudade dessa época também. E a gente estava conversando aqui em off, né, que já passaram 12 anos, foi 2012, a gente está em 2024. E assim, eu vi aquela menina chegando, né, falando que era advogada, que queria enfrentar o júri popular, mas era muito tímida. E você vê o teu crescimento, né, em 12 anos. Você já falou para mim, é o teu 11º júri popular, não é isso? Isso. Gente, que evolução. O teatro te ajudou muito, Ana? Muito, me ajudou muito. Me fez ter uma nova visão de vida, uma percepção humanística muito grande. É, assim, maravilhoso. Me ajudou muito na minha evolução como pessoa e principalmente também como profissional. Pode ter certeza disso. Porra, que bacana. Eu fico vendo agora, né? Você pegou um caso de repercussão internacional, que foi o caso Tio Paulo. É a tua segunda vez que você vem aqui no nosso podcast. Agora a gente está de casa nova aqui no estúdio Seu Pod, que, na minha opinião, é um dos melhores estúdios, se não o melhor de podcast. Graças a Deus, Deus me iluminou de eu estar aqui. E eu estava doido para que você conhecesse a Casa Nova. E eu fico vendo você dando entrevista na televisão. Nossa, você está de parabéns, porque é tudo que você fala. O advogado tem isso. Às vezes ele fala com termos técnicos que a gente não entende muita coisa. Mas você fala numa linguagem popular, você fala com calma, você não gagueja, você fala com clareza, você fala com firmeza. Isso dá uma credibilidade tão grande. E eu não estou falando isso só porque eu te conheço, que eu te admiro, não. É porque realmente, quando eu vejo você dar uma entrevista, nossa, dá vontade de ver de novo. Parabéns. Obrigada. Fico muito feliz. É. Vai fazer chorar? Não, claro que não. Ah, eu vou passar aqui. Olha, eu queria agradecer a Lasericô, que é um dos apoiadores do meu programa, né? Ela é a maior clínica de laser estético do Brasil, no tratamento contra a flacidez, contra rugas, cicatrizes, manchas, além do serviço de depilação tanto masculino quanto feminino. Um abraço para a Danúbia, um abraço para o Reinaldo e para toda a equipe da Lasericô. E a Lasericô do Downtown, aqui do lado, eles te presentearam com o tratamento do momento. Que é a Black Pill. Olha que nome maneiro, Gente. Black Pill. Que é também conhecido como peeling de Hollywood, é um tratamento facial que combina uma máscara de carvão ativado com laser para remover as células mortas da pele. Ela remove as células mortas, uniformiza a pele, reduz as manchas e marcas da pele, fecha os poros, melhora a qualidade da pele, reduz a oleosidade e ilumina a pele. Então ela te deu de presente esse Black Pill. Depois eu vou te dar o telefone da Danúbia, você liga e vai lá. Lasericô, muito obrigada pelo presente. Estou feliz. Já vou cuidar da minha. Vai cuidar da Cutis. A Lasericô fica aqui no Shopping Downtown, no bloco 4, na loja 121. E vocês também podem seguir eles aí no Instagram, nas redes sociais, que é o @laserco.shoppingdowntown. Agora sim, Ana, vamos falar aqui do que interessa. Caso Tio Paulo, que tá
bombando, não só nas TVs, mas também saiu no Léo Dias, Isso. né, na Record, na Globo, a galera tá focada ali. E você é advogada da Érica, que é a sobrinha do tio Paulo, que passou por aquele, né, momento que ela levou o tio para o banco para pegar um empréstimo. Uns falam, já levou o tio morto, outros não, ele morreu no banco. Então fica um sururu na zona, que a galera fala o que quer, vira meme, e a gente tem que ir ali com a realidade e mostrar os fatos reais. Não é isso? Sim. Tá sendo muito difícil a tua vida depois que você pegou esse caso, tio Paulo? Olha, no início, a minha vida continua a mesma, graças a Deus, né? Uhum. Às vezes a gente recebe elogios, às vezes a gente recebe críticas, seja um caso midiático ou não, seja no campo jurídico ou no campo pessoal, sempre vão ter pessoas que vão te criticar e pessoas que também vão te elogiar. Eu costumo dizer que antes da gente criticar alguém, a gente precisa conhecer a pessoa, né? O caso tio Paulo, ele me trouxe à luz até um versículo bíblico que diz que a gente não tem que julgar para não ser julgado. Jesus nos ensina dessa forma. E assim, foram muitos julgamentos precipitados em relação a essa senhora, né? Jovem senhora, 42 anos. Então, de pessoas que não sabiam nem o que estava acontecendo, que não são nem perito, que nem fizeram uma leitura detalhada da imagem, não acompanharam o caso de perto e já foram ali retalhando ela. Graças a Deus, e graças também a todo o apoio, seu também, inclusive, da mídia, a gente conseguiu esclarecer certos pontos que as pessoas começaram a entender de fato quem é a Érica, uma mulher que tem família, uma mulher que é idônea, uma mulher que é pobre, uma mulher que é negra, uma mulher que quer ver mudanças na vida dela e que é doente, que precisa de ajuda e de tratamento, né? Sim. Então eu vejo o caso do tio Paulo como algo atípico e uma fatalidade, mas que traz luz para muitas questões jurídicas. E algo que eu venho batendo no caso do tio Paulo, que eu até pedi nessa última audiência, que foi até a nulidade do processo. Algumas pessoas me perguntaram assim, por que você não pediu a nulidade antes? Antes eu pedi a absolvição sumária e a rejeição da denúncia. Só que se a denúncia foi deflagrada e, né, dada pelo Ministério Público como que deveria seguir, por crimes que talvez ela teria cometido, e o juiz assim recebeu, num primeiro momento da audiência, uma vez que eu posso pedir a qualquer momento, a lei me permite isso, eu solicitei a nulidade processual, porque eu entendo como defesa técnica, baseado na legislação e na jurisprudência, inclusive do STF, de que a senhora Érica Nunes não cometeu nenhum crime e ela não deveria ter sido denunciada. Se você me permitir falar disso agora, você percebe que no artigo 171 do Código Penal, depois do ano de 2019, o estelionato ele só pode ser declarado a sua ação penal, que é uma ação penal condicionada à representação. Ou seja, precisa da vítima se sentir lesada por aquele suposto autor do crime. E você vê que a gente não tem essa figura, porque o tio Paulo é morto. Então, nós não temos a representação da vítima. Sim. Em contrapartida, o Ministério Público não juntou ninguém da família, porque a lei é bem clara, sucessores, herdeiros, e não foi juntado nenhuma dessas pessoas. E até porque, seja herdeiros ou sucessores que tenham da família do tio Paulo, todos reconhecem a idoneidade da Érica, porque tornaria aquele crime também impossível, certo? Aí entra a questão, seria então o banco a pessoa lesionada? Não, uma pessoa jurídica. E está no rol de uma tentativa, então não caberia, não houve lesão para o banco. Sim. E o outro ponto é o vilipêndio a cadáver, que é o artigo 212 do Código Penal, que diz que para que você cometa esse crime, você tem que ter o elemento subjetivo de um dolo, que é a intenção, mas não é um dolo qualquer, é um dolo específico. Eu tenho a intenção de ultrajar, de se desfazer, desmerecer, desrespeitar o corpo. Ao momento que ela não sabe da morte dele, não entende que teve o evento óbito do tio dela, ela não tinha discernimento para poder entender aquilo, como é que ela cometeu o crime de vilipêndio a cadáver? Sim. Então, por isso que a gente tem batido como estratégia defensiva essa questão aí de que não caberia nem a denúncia ter sido recebida e deveria ser rejeitada. E eu entendo que, se o Ministério Público assim entender, ele tem total condições, como fiscal da lei, de sanar essa questão nesse momento processual. É o que a gente espera. Entendi. Agora, hoje nós estamos... Essa gravação está sendo feita no dia 14 de novembro. Dia 12 de novembro foi a primeira audiência de instrução e julgamento
né? E eu agradeço muito por você ter tido o carinho, o amor, o respeito de falar, Robson, eu quero ir no teu podcast falar sobre isso. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. E a Érica não pôde comparecer a esse primeiro julgamento porque ela está internada na clínica psiquiátrica, né? Se tratando, né? Porque além de ela tomar remédios controlados, ela também está passando por um processo de depressão após uma cirurgia bariátrica. Isso antes de tudo acontecer. Como é que está hoje o estado de saúde da Érica? Então, a Érica, desde que ela fez a cirurgia, ela teve problemas de depressão. Uhum. E como a gente estava até conversando antes de nós iniciarmos aqui, a depressão dá sinais. E às vezes a gente não está atento aos sinais que a depressão dá. Então a gente acha que a pessoa está sorridente, está feliz, e está com conflito dentro da alma, com uma tristeza profunda, Sim. uma dor que remédio, que nenhum paliativo resolve, né? Só Deus mesmo para preencher esse vazio. Então a Érica, ela começou a tomar medicamentos, começava um tratamento, parava, como muitas pessoas também fazem, acho que estão boas, não esperam ali a alta do profissional, elas mesmas se dão alta, foi o que aconteceu com a Érica. Teve indicações à internação, inclusive antes da data do fato do crime, né? Do suposto crime, que eu entendo assim. E hoje ela está internada numa clínica psiquiátrica, está respondendo bem ao tratamento, graças a Deus, aos medicamentos, está tendo todo o apoio da família e está sem previsão de alta e está internada desde o dia 24 de outubro de 2024, né? E já que teve essa primeira audiência, né, de julgamento e não pôde ter a presença dela por causa dessa internação, será que vai acontecer uma segunda, uma terceira, que ela possa falar sobre esse caso? Porque ela é mal interessada também, né? Sim, claro. E eu faço questão de que ela fale, que ela dê a versão dela dos fatos, é importante. Mesmo que ela tenha dado nas redes sociais, na mídia, nos canais, é importante que ela também tenha esse momento dela, que é o interrogatório, sua autodefesa. Sim. Eu havia solicitado ao juízo por 2 vezes o adiamento da audiência. Primeiro que ela tinha feito uma cirurgia, que ela tirou alguns miomas, tanto que no dia do fato você vê que ela está com fluxo de sangue. O vestido dela está com sangue. Olha só. Não só por uma questão de ciclo menstrual, mas por uma questão de hemorragia. Ela sofria de anemia e tinha esse problema dentro da questão de miomas, né? Situação lá ginecológica dela. E aí ela conseguiu fazer essa cirurgia e a gente já estava solicitando ao plano, já que havia indicação do médico psiquiátrica, para que ela pudesse ser internada. Aí o doutor juiz entendeu que por hora não precisava remarcar. Aí depois que a gente juntou a declaração pedindo a redesignação, em conversa com o doutor juiz, que nos recebeu muito bem, a doutora Ieda, sempre muito técnica e muito acessível aos advogados, ela disse, doutora, vamos então deixar ela internada se cuidando e vamos seguir com a audiência, porque a gente pode antecipar, né? Adiantar algumas coisas. Já tinha se diligenciado, o cartório já tinha se organizado todo para poder citar algumas pessoas, né? Policiais que vêm, que estão ali trabalhando. Né? Eles também se organizam, recebem os seus ofícios. Então, por bem, também achei razoável, também entendo que ela foi justa. E aí vai ter outras audiências que ela vai poder ser ouvida. Então, a primeira audiência foi a oitiva das testemunhas de acusação, que eram bastantes. E agora, na próxima, vai ser as 2 testemunhas de acusação que o Ministério Público insistiu que não compareceram. E vai ouvir as testemunhas de defesa também. Espero que a Érica esteja já conosco em fevereiro. Senão, possivelmente vai ser marcada uma nova data. Dessas testemunhas de acusação, tem alguma que seja parente? De acusação, não. Não. Ninguém é parente. Olha só. Mas tem testemunha de acusação que é testemunha de defesa também. Ah, é? Pode ser os dois ali? Pode, porque são pessoas que estão ali para esclarecer o fato, que o Ministério Público entende que é importante ouvir, e a gente, como defesa, também entende que é imprescindível a sua oitiva. Entendi. Então, é comum. Baseado, né, nessa audiência, que aspectos dessa audiência você pode compartilhar com a gente que foram importantes para a defesa da Érica? Ao meu ver, embora entenda que algumas perguntas ou alguns posicionamentos que foram ditos são de pessoas que não têm esse entendimento, né, pericial de certas perguntas que foram feitas, mas foram claras de uma forma geral, posso assim dizer, de quase todas que foram ouvidas, deixaram bem claro que a Érica estava desorientada. Os policiais, quando chegaram no local e viram a Érica, disseram que ela estava totalmente desorientada. Parecia que realmente estava sob
efeito de medicamento. Eles não podem afirmar, porque eles não são médicos, óbvio, né? Claro, mas é muito notório. Olhos nus. Sim. Até o pessoal da delegacia vislumbrou isso. Se você pegar a foto dela também, no dia da delegacia e depois, ela presa, ela solta, depois que ela saiu, ela antes, você vê que o olhar é vazio. Tá olhando no longe, né? No infinito, Sim. assim, O sem corpo está sentimento. aqui, mas parece que a mente não está. É Sim. nítido isso. Sim, e todos notam isso. Isso é Sim. notório nos olhos de todos. A população fala sobre isso hoje. Sim. Gente, olha, não parece a mesma pessoa. Se você pegar uma É. foto dela então antes, você fala, não é possível. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo aqui, que eu fico curioso. Eu acho a tua profissão muito bonita, né? O direito já é bonito. O criminal eu acho lindo. Ai, eu amo. Qual foi a estratégia que você usou para defender a Érica? Você pode falar? Claro. Quando eu cheguei e vi o estado dela, eu tinha visto a filmagem. Naquele momento que eu vi a filmagem, eu falei, gente, não estou entendendo o que aconteceu aqui. Né? Não é possível que uma pessoa é capaz de levar uma pessoa que sabe que está morto, está morrendo, está desfalecido para o banco. Naquele momento a gente leva um choque, né? Sim. Como muita gente levou, Sim. certo? E as imagens, assim, a forma como elas foram mostradas, dá aquela visibilidade ruim, né? Monstruosa, Com se assim eu certeza. posso dizer. Então, naquele primeiro momento, eu me levei susto. Mas quando eu entrei naquela delegacia, tive contato com ela, e comecei a conversar com ela, com a família dela, eu falei, epa, não é bem assim. Não é o que as imagens estão mostrando. Existe algo por trás disso que precisa ser esclarecido. E ali, prontamente, eu vou dizer o que exatamente eu fiz, tá? Eu falei, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me direcione. O que eu tenho que fazer? E ali Deus foi me dando todo o caminho que eu precisava trilhar. E eu fui trilhando exatamente tudo que o Espírito Santo me mandou. Olha, eu cheguei até aqui. Que bonito. Graças ao Espírito Santo. Eu vou dar um spoiler aqui. Eu Sim. tô cheio. Quando eu falei que eu ia te entrevistar, várias pessoas me encheram de perguntas. E umas são... A maioria é minha aqui, tá? Que eu sou curioso pra caramba. Mas você é advogada, você é psicóloga, tá estudando psicologia. Tô indo pro terceiro período, se Terceiro Deus quiser. período, né? Rapidinho, né? Rapidinho. Você é muito rápida. E também é pastora, Isso. né? Então, a fé envolve muito aí o teu espaço. Eu vou chegar lá, tá? Certo. Que eu acho lindo. Eu falo que eu não tenho religião, mas eu acredito muito em Deus e minha vida é seguindo os passos de Deus. Então, eu adoro quando tem uma pessoa de fé aqui na minha frente. Amém. Adoro, amo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Participar de um caso que envolve a morte de uma pessoa, né, em circunstâncias tão inesperadas, deve ser uma coisa bem delicada. Né? A pergunta é, quais são os principais desafios para a defesa em um caso como o do tio Paulo? O caso do tio Paulo, para a gente, é um desafio diário. Porque a gente nunca entende o que vai ser os próximos passos. Cada hora é uma novidade, cada hora é uma diligência nova que apresenta, uma conclusão, um entendimento jurídico diferente, e muda às vezes de juiz, muda às vezes de promotor, logo muda também talvez o entendimento, a forma de condução. Então, assim, a gente fica... Eu me sinto hoje, no caso da Érica, como é que eu vou tentar usar a palavra correta? Eu falo assim, caramba, o que me espera agora? Qual vai ser o próximo passo? Com uma responsabilidade dupla. Sei. Sabe? Eu me vejo hoje com... Eu durmo pensando nesse caso. Eu imagino. Eu durmo pensando, sou nem advogado do caso. Eu estava esses dias com a doutora Aline, que trabalha comigo, chamada de doutorinha, porque ela é baixinha, né? Toda bonitinha. Aí ela, doutora, eu sonhei com a Érica, eu sonhei com o caso, sonhei com a doutora. Eu falei, não sei, tô ficando doida. Aí a gente, agora o que a gente faz? No dia da audiência, a gente nem almoçou, a gente não tinha fome. Nossa. Porque era uma ansiedade, sabe? De querer ver isso resolvido, Sim. de dar uma resposta e saber do sofrimento dela. Eu penso que a justiça, ela não pode ser somente legalista, mas ela tem que ter empatia também. Sim. A gente tem que olhar o lado não só do fato. O fato atende um complemento de um crime que tipificou. Mas e a vítima? E o autor do fato? Quem é essa pessoa? Que circunstâncias levaram ela àquele local? Por que ela agiu dessa maneira? Por isso que eu comecei o meu mestrado em criminologia. Porque, às vezes, nós nos colocamos numa situação de vítima. Sim. E, às vezes, nós nos colocamos numa situação de autor de um possível crime. E, às vezes, terceiros nos colocam numa cena de um crime sem a gente saber o que está acontecendo. Tu entra de bucha, é o que falam, né? Entrou de bucha.
Sabe? Então, assim, já peguei casos dessa forma, de um cliente meu, foi um dos meus primeiros casos criminais, inclusive, que ele estava jogando bola com um monte de gente conhecida, conhece pelo apelido, ô Dudu, fulano e tal. Num determinado momento, fala assim, poxa, me dá uma carona e me leva até ali? Você veria maldade? Tá jogando pelado Não, contigo. vamos lá, pô. Tá todo mundo normal, sem camisa, não tem arma nenhuma, não tem nada. Tu dá a carona. E no meio do caminho, o cara vai lá no carona e quer render uma vítima. Para aí o carro rapidinho. Aqui é um assalto. Aí a polícia vem, claro que a polícia também não tem essa obrigação de ver o antes. Sim. A não ser se você tivesse campo, fosse um Big Brother Brasil a vida toda. Aí se você soubesse... Puxaria. E ali, com aquela situação, o que o policial tem que fazer? Conduzir para a delegacia, para não cometer crime de prevaricação. Mas até você explicar, tomara que eu não erre o ditado, porque eu sou doida para trocar o ditado. Tá. Até que você explicar que focinho de porco não é tomada... E nem que alhos não são bugalhos, né? Já tá todo mundo no rolo. Caramba. Mas é isso mesmo, excelente exemplo que você deu. É isso aí. Né? Tem coisas tão simples. Sim. Rotineiras. É igual você tá numa rua, alguém pede ajuda para você socorrer alguém, e tu coloca no carro. E a pessoa morre dentro do teu carro. Até você explicar que você parou para ajudar. Aí as pessoas hoje não querem ajudar mais ninguém. É. Porque é tanta pergunta, tanto envolvimento, verdade. que às vezes a pessoa se torna fria. Não, nem vou me meter, porque vai dar polícia, Pois vai dar delegacia, vai dar justiça, vai ter que ser testemunha. Vai que morre, eu sou assassino aqui. Isso aí. É rápido, né? Eu tenho um conhecido que ele é médico, gosto muito dele, mas não vou dizer aqui o nome, né, até por uma questão ética, que uma certa feita ele confidenciou dizendo que ele estava numa rua, dirigindo na velocidade correta, e uma criança se jogou na frente. E não deu tempo de frear. Certo. Atropelou a criança. Graças a Deus a criança não morreu. Mas imagine se ele tivesse matado aquela criança. A população que está ali fora não sabe o que aconteceu. Não quer saber se ali estava na certo da questão da velocidade. Às vezes vão o quê? Vão lixar o cara. Pois é. Vão destruir a carreira do cara. E é uma fatalidade, que ninguém está livre disso. E às vezes, né, Ana, vem as pessoas que julgam sem conhecimento, que a gente já falou isso aqui nesse pouco tempo de entrevista, que fala uma coisa sem ter conhecimento de causa. Às vezes nem viu o que aconteceu e fala, mas ele veio voado, ele estava no celular. Aí começa o mito virar verdade. Isso aí. E vai sendo reproduzido. E aí, quando vê, não é nada daquilo. Porra, o cara, meu Deus, o que está acontecendo, gente? Né? É isso aí. Eu tenho pavor dessas coisas. É o inimigo agindo, que nem falam os evangélicos. É o inimigo agindo. Deixa eu te perguntar, Ana, o que te levou a estudar psicologia? Porque, assim, você ama a tua profissão. Eu sei que você é apaixonada por direito, né? E toda a minha admiração por isso, que os teus olhos brilham. E o que te levou a estudar psicologia? Eu já tinha feito um curso livre de psicanálise, né? Algum tempo atrás, e a teologia. E aí eu comecei a conviver com o Grupo Escolhas, que eu sou advogada do Grupo Escolhas, que trabalha com mães atípicas, com questão de autismo, TDAH. Então, eu vi na Glaucier, que também é uma serva de Deus e uma psicóloga, e tem outras pós-graduações aí, eu vi nela uma pessoa que me inspirou a fazer a psicologia. Eu falei, bom, eu acho que vai ser importante para agregar a minha profissão e agregar a minha missão de vida. Porque eu acho que se a gente... tenho certeza. Se a gente está aqui nessa vida, a gente tem uma missão de fazer vidas melhores. Porque se você não deixar um legado de serviço, você não amou ninguém. Porque como diz John Stott, o amor não é palavra, ele é atitude, ele é serviço. Sim. Então, a gente veio para servir. Então, se eu não puder servir, eu não tenho... propósito de vida. Então, por isso que eu coloco o direito para propósito divino. A gente tem que ter propósito em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. E a psicologia me abriu esse leque, além de trazer entendimento de como é o comportamento humano. Porque, às vezes, o comportamento humano não é um reflexo de uma maldade, mas é um reflexo de uma ausência de carinho, até mesmo na sua infância. Pode ser mesmo. Aí a psicologia tem tudo a ver. A psicologia tem tudo a ver. Mostra tudo. Você vai ser excelente psicóloga. Mais uma para eu admirar, a Ana Carla Correia. Ana, você consegue diferenciar o que é verdade real de o que é uma verdade processual? Tem até um livro que eu já li e sempre indico para os estudantes de direitos e aqueles que são simpatizantes, que é do Dr. Denis Sampaio, que é defensor público. Um abraço, doutor. Admiro muito o trabalho dele. E ele deixa nesse livro bem claro sobre a questão da diferença de verdade real e verdade processual. A verdade real
é aquela verdade que realmente aconteceu. O que aconteceu naquele dia? Pegando o caso do Tio Paulo. O que de fato aconteceu? Como é que estava a Érica, o que ela fez? Que ninguém acompanhou o tempo todo, né? Sim. Não tínhamos câmeras, né? Isso. E essa é a verdade real, que nem todo mundo vai conseguir reproduzir, não vai estar lá para poder contar ou vai saber contar. E às vezes até a própria pessoa não vai poder contar porque não lembra ou porque não está mais aqui, como é o caso mesmo do próprio Tio Paulo. Mas a verdade processual é aquilo que a gente consegue através de todas as buscas e diligências que a lei nos permite, de indícios, para poder tentar alcançar o mais próximo da verdade do que de fato aconteceu. Certo. Ou seja, a verdade processual ela tenta se equiparar à verdade real. Mas, de fato, nunca chega. A gente chega o mais próximo possível. Por isso que tem muitas injustiças e erros judiciários. Porque, às vezes, o seu convencimento judicial não é, de fato, da verdade real do que aconteceu. Nesse caso do Tio Paulo, que teve um percurso, né? Desde que ela saiu, o percurso, e as câmeras mostram. Acontece igual naqueles filmes americanos, de você ir lá procurar saber a hora que passou, o minuto, eu vi, pegar depoimentos. Faz esse tipo de um processo de pesquisa? Olha, eu fiz, o Ministério Público também tem feito, todo mundo tem pesquisado. Até pessoas que não são da área do direito, eu recebo várias mensagens no Instagram, agradeço, de muito incentivo, inclusive. Eu estou acompanhando, olha, por que a senhora não fala isso? Olha, eu verifiquei isso, não sou estudante de direito não, mas olha, eu gosto muito de ler, o outro está fazendo história, a outra está fazendo psicologia também. Quem trabalha no McDonald's, todo mundo dá uma opinião ali. E eu aceito todas, que porque são pessoas que têm experiência de vida e de uma experiência que talvez eu nunca passei. E que vai ter um olhar e uma percepção que eu não tenho e que com certeza vai contribuir. Que legal, você é aberta para o novo mesmo, né? Eu converso com todo mundo que me chama. E eu vejo os elogios lá para você, cara, e eu fico assim, eu sou amigo dela, eu conheço ela. Os advogados, eles enfrentam muita pressão, não só do sistema legal, mas também pressão dos seus clientes. Né? E você, assim, nós somos, às vezes, aparentemente muito calmos, que nem a gente citou, né? Até atores que têm depressão e que são comediantes maravilhosos, que é o caso do Jim Carrey, né? Um dos maiores comediantes que está num processo de depressão incrível. Então, assim, quem vê cara não vê coração. Como é que você lida com esse desgaste emocional quando algum cliente ou alguns clientes, eles passam dos limites, Ana? Todos os meus colegas advogados que trabalham principalmente na área de família e criminal, eles sempre dizem, a gente não é só advogado, a gente é psicólogo também. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. É impressionante, porque assim, a pessoa quando chega até a gente, ela quer resolver o problema dela. E muitos querem resolver para ontem. E não conseguem, talvez por conta de uma ansiedade, entender que tem um trâmite processual e de coisas que não dependem exatamente do advogado. Quem zera eu. Você me contratar hoje, amanhã tá tudo resolvido. Não é? Poxa, além de você me indicar, ainda vou ganhar. Rápido? Nem que seja um parabéns também, ou dinheiro do mandado de pagamento, que hoje tá demorando quase 30 dias depois que ainda vai pro banco, né? Verdade. Mas amém, pulando essa parte. Então, eu verifico que muitas pessoas, pela sua ansiedade, acabam, às vezes, tomando postura com a gente como advogado desrespeitosa. Imagino. Às vezes fala com você gritando no telefone. Não estou dizendo que são todos, tá? Eu amo meus clientes, mas existem pessoas que já se desculparam, inclusive. Ficam numa agitação. E às vezes tem gente que chega lá no escritório que, na verdade, ela não quer nem processar. Ela quer ser ouvida. Ela quer entender se realmente vale processar. Então, eu sempre tenho essa escuta ativa para poder analisar se realmente o que a pessoa deseja. Essa semana eu recebi uma cliente que ela estava pensando em processar um ex-patrão. E aí eu conversei com ela, ponderei. Por fim, eu não sei se ela já resolveu com outra pessoa ou não, até agora ela não me deu um retorno, mas ela me pareceu, depois da nossa conversa, desistir. Não que ela não tenha o direito, mas a gente entende que acima do direito existe talvez uma moral, uma ética, um bom senso, um respeito, uma empatia. Que é uma história, né? É uma história, sabe? Que talvez gerou uma intimidade e uma promessa. Então, isso está acima de qualquer direito, sabe? Então, eu prezo muito por isso. Eu acho que a pessoa de palavra não vai precisar de um papel para poder definir o que eles combinaram. Claro que ninguém hoje faz nada sem papel. E com papel ainda está dando errado em muitos casos, né? Papel o advogado, a primeira coisa que pede é documental ali, né? Ou um e-mail, ou até mesmo uma mensagem no WhatsApp e tudo mais. Para evitar problemas, né? Porque tem pessoas que são maliciosas. Nem todo mundo que te procura realmente... Tem pessoas que vão até o escritório, já recebi clientes dessa forma também, infelizmente, que quer se dar bem.
Sim. Ou então jogar a responsabilidade de uma orientação que você deu e não cumpriu para você. Entendi. Você fala, não pode fazer isso, não pode deixar isso aqui, não pode... E a pessoa faz depois, a senhora que não disse, a senhora que não falou, porque a senhora que não me ligou, porque a senhora... E aí a gente pergunta, tem alguma dúvida? Não tem nenhuma depois, mas eu não entendi o que a senhora disse. Pois é. Então são essas coisas que hoje eu estou tendo mais cuidado do que nunca para evitar a falha na comunicação. Porque senão as pessoas... Tendo uma comunicação boa, às vezes não só no meu campo de cliente, mas no campo pessoal, de outros tipos de questões, até pessoais. Você vê que a pessoa, às vezes, coloca palavras na sua boca, né? Sim. Às Então, vezes mal intencionadas mesmo. Tem pessoas que são ruins, né? A gente lida com pessoas de todos os tipos. A gente tem que ficar de olho nisso. Isso. Agora vamos falar da sua parte pastoral, né? Você é pastora e como é que você concilia o papel de pastora e de advogada criminal e de que forma essas duas atuações se completam no teu dia a dia? Olha, Robson, eu já fui muito criticada e até aconselhada para evitar dizer que eu sou pastora quando eu falo que sou advogada. Porque as pessoas falam assim, ó, você tem que saber separar a Ana Carla... Advogada. E Ana Carla pastora. Aí eu penso, como? Eu sou uma só. Não tem como, não consigo. Eu sou pastora sendo advogada e sou advogada sendo pastora. Ai, maravilhoso isso. Eu sou única. Se isso me tira um pouquinho do meu campo profissional mais adequado, não sei te dizer. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Normal, né? A gente não agrada a todo mundo Jesus mesmo. não agradou a todo mundo. Pois é. Então, assim, eu lembro que na época do tio Paulo, além de vários elogios de pessoas de grande nome, uma certa pessoa que eu tenho enorme carinho, ela falou pra mim assim, olha, quando você for falar, evita falar de Jesus para poder separar as coisas, porque o religioso e tal. Eu agradeci, amo essa pessoa de paixão, mas uma coisa eu digo, eu não tenho como deixar de falar do meu Jesus, né? Então, independente dos meus erros, dos meus acertos, das religiões das demais pessoas, inclusive eu tenho clientes que são do candomblé, que são da Umbanda, e pessoas que a gente se respeita. A galera da percussão ali, do tamborzinho. Isso, sem problema algum, que inclusive são melhores pagadores do que muitos crentes. Então, até o caráter, às vezes. Independente de religião. Exatamente. Então, assim, eu recebo ali clientes de todas as áreas. São pessoas. São pessoas, gente. E eu tenho que amar as pessoas. Claro. Porque foi assim que Jesus me ensinou, a amar a todos. E eu não posso julgar ninguém. Eu sou melhor do que ninguém. Maravilhoso. Então, eu gosto e falo de Jesus para eles. Eles falam de outros deuses lá para mim, eu entendo. E a gente vai trocando uma ideia e tá tudo conhecimento. certo. É isso eu aí. falo aqui em todos os meus episódios, eu falo que eu não tenho religião. E as pessoas, mas eu amo Deus. Deus para mim é acima de tudo, depois é saúde, família, assim sucessivamente. Pensei que tu ia falar o Brasil. Não, eu amo Deus. Acima de tudo, Brasil. Não, pelo amor de Deus. Mas cabe aqui. Mas assim, Deus para mim é tudo. Eu escuto a palavra de Deus, de novo, pelo bicho Bruno Leonardo, que eu sigo ele, escuto de manhã, antes de sair de casa, 6 horas, né, que é a hora da viração, a hora que Deus visita o homem. Escuta e meia-noite também, antes de dormir. Então, o Deus, ele te coloca na direção. Mas também vou na Casa do Amor, que é espírita, vou na IBA, que é a Igreja Batista Atitude. Eu busco Deus aonde Deus está. Não tem esse negócio de, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou macumbeiro. Não tem esse negócio, meu irmão. Eu acredito em Deus, isso me dá uma liberdade, Ana. Se você falar, porra, você vai lá na minha congregação, eu vou amarradão. Sabe? Não tem esse negócio, Vou te convidar para tu lá no Ministério Creia. E eu vou, ué. Eita, nada me prende não, sou soltinho, igual me hoje aqui. No direito criminal, muitas das vezes, a gente lida com situações moralmente complexas, né? Como é que a tua formação como pastora, como a sua formação como pastora, influencia a tua abordagem nos casos criminais? Uma época, muitos anos atrás, eu participei, inclusive, de um debate no canal do R.R. Soares, e eu tive a oportunidade e o prazer de debater ali com o comandante Eliezer, que é um pastor também muito abençoado, ao qual eu admiro ele e a família dele. E justamente o tema central foi esse. Como eu, como pastora, sendo advogada, poderia ser capaz de defender um estuprador. Sim. Eu trouxe o campo jurídico, né? E o pastor Eliezer trouxe o campo teológico naquele momento, né? Eu estava mais ali como advogado do que qualquer questão teológica. E muitas pessoas me perguntam, eu não teria coragem. Se ele for inocente, tudo bem, mas se ele estiver te enganando, se ele confessar, e como é que vai fazer? E você, como cristã, você vai ter que mentir. E vem todos esses conflitos, né? Na verdade, a gente vai seguir a lei.
e o que a lei nos permite para cada caso. Uhum. E a gente, como defesa, vai escolher o melhor caminho, a melhor estratégia. Ponto. Então, assim, eu não tenho problema nenhum, já deixei isso bem claro. Eu consigo defender qualquer pessoa, independente do crime que ela tenha feito. É óbvio que alguns crimes tão bárbaros, hediondos, deixa qualquer pessoa estarrecida. Claro. E o fato de defender alguém não significa que eu compactuo com a ação daquela pessoa, ou que eu faço parte de uma mesma situação criminosa que aquela pessoa. São coisas totalmente distintas. Mas por que eu defendo, ainda mais no campo pastoral? Porque eu entendo que ninguém é perfeito, que ninguém está livre de errar. E que a gente não sabe do amanhã. E que todo mundo tem direito a uma segunda chance. Sim. Então, eu defendo. E quando defender, vou defender dando o meu melhor. E no campo pastoral, vou estar ali dando todos os conselhos que o Senhor me permitir para que aquela pessoa realmente mude de vida, se ela estiver errada, e se foi uma inocente injustiçada, para que a gente esclareça o que aconteceu. Bacana. E falando também ainda da fé, da espiritualidade, elas podem ter um papel importante na recuperação e até mesmo na reintegração de pessoas que cometeram crimes, né? Como é que você vê isso no teu trabalho com clientes da área criminal? A fé e a espiritualidade como salvação daquele possível criminoso ou até mesmo do criminoso? Olha, você me fez lembrar de uma palestra que eu assisti, salvo engano, no ano de 2018 ou 2017. Olha, a máquina do tempo, Robson Lima. Diretamente do túnel do tempo, com o desembargador Hamilton Bueno de Carvalho, que ele foi no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e deu uma palestra uma época. E ele estava falando sobre um texto lindo, que ele diz que é um impossível julgar penal. E ele vai traçando todas as pontuações dentro do direito, né? E aí ele começa a palestra dizendo assim, olha, eu nunca vi ninguém ser ressocializado senão através das igrejas evangélicas. Sensacional. E aí me fez lembrar, porque realmente tem um trabalho. Não, claro que outras áreas também têm, seja interdenominacionais ou de outra religião, ou até mesmo ONGs, né? Mas, assim, lembrando a fala dele, porque a gente vê uma atuação, né, frequente. Claro. Até mesmo da própria Universal, né? Sim. Dentro das unidades penais. Então, assim, é algo que me chama bastante atenção. E você vê resultados de muita gente. Eu lembro uma época que eu peguei um cara que ele respondeu por extorsão mediante sequestro. Uau. E ele fez. E eu fui contratada para poder ajudar ele os benefícios na VEP. E conseguimos colocar ele para a rua, tudo direitinho, mudou o comportamento. Um certo vez ele me ligou e disse assim, doutor, tô na igreja, tô com a minha família, tô com uma nova vida. Um outro também que uma vez roubou, mudou, hoje trabalha com autonomias, tem a sua loja, tem a sua família. Então, tem pessoas que realmente mudam, porque querem mudar. Sim. Mas tem pessoas que não querem. E outras não têm oportunidade de ter mudanças, né? Então, cada caso é um caso. Mas eu apoio isso e entendo que, realmente, o cristianismo, juntamente com o campo criminal, eles podem, em algum momento, ter uma restauração, sim. Olha, que bacana. Hoje em dia, muita gente prefere enviar áudios. Né? Meu Deus. Por WhatsApp, outras por mensagem. Mas sabemos que você não responde prontamente a esse tipo de mensagem. Você pode explicar por que dessa escolha e como que os teus clientes lidam com isso? Olha, Robson, eu acho que o WhatsApp também não gosta muito de áudio, não. Porque ele aumentou 1.5 pro 2. Tá 2 pontos que eu não escuto mais nada, né? É igual aquilo, né? A pessoa se torna médico, poderá ser consultado? Você bota no 5, não tá entendendo? Mas gente, é uma loucura aquilo. Olha, eu não gosto muito de ouvir áudio. E assim, eu lembro que eu quase perdi uma cliente, porque ela me mandou áudio, tadinha, e eu demorei quase uma semana para responder. Porque se vai chegando outras mensagens, vai chegando, aquela vai abafando, aí você vê que é muito áudio, você vai, daqui a pouco eu respondo, vai fazendo outra coisa, e você não consegue responder. Então, naquele determinado momento, eu falei, bom, já para evitar problemas, no meu próprio contrato, seja de qual campo que a pessoa me contrate no meu escritório, que eu tenho minha equipe, seja no trabalhista, no civil, no criminal, no família, previdenciário, eu digo, olha, eu não escuto áudio, eu evito escutar áudio. Se for urgente, me liga e escreve, porque ainda que eu esteja numa audiência, eu consigo te socorrer ou pedir auxílio. Claro.
Por escrito, né? Eu Melhor, escuto né? até, mas eu evito. Até para poder evitar problema, porque às vezes a gente manda um áudio, o tom de voz parece estar agressivo. É, a pessoa já fica logo Nossa, ele revoltada. mandou um áudio com um tom assim. Eu falei, ai, Grossa. Jesus. Sua grossa, né? Só porque tá na televisão. Ô, Ana, tudo que é bom passa muito rápido, né? E assim, já passou uma hora que da nossa entrevista, Nossa. já passou. Já passou. Rápido mesmo. E eu tô assim, com o coração partido, mas eu implementei um quadro aqui. Pensei que tu ia cantar aquela música do Coração Partido. Coração partido, coração. Obrigado. Eu tenho um quadro aqui agora no programa que sempre eu termino, eu falo uma palavra e você fala o que vier na cabeça condizente a essa palavra. Isso aí a gente até fazia no teatro, lembra? Palavras condizentes. Pois é. Então, vamos aqui. Primeira palavra, gratidão. Adeus. Justiça. Divina. Deus. Minha fonte de vida. Família. Bênção divina. Sonho. Continuar crescendo na graça e no conhecimento. Podcast Casa do Garay. Maravilha! O melhor de todos os tempos. Sensacional. Tudo por você. Tudo por você. Ana, muitíssimo Obrigada, obrigado pelo Robson, carinho, pelo pelo carinho. respeito, pela consideração de você ter falado para mim, Robson, eu tenho que dar entrevista primeiro no seu podcast. Sim. Me senti muito honrado, Eu que me agradeço. senti muito acarinhado por você. Obrigado. Eu que agradeço por ter me recebido, você e toda a sua equipe, na Casa Nova. Uma honra. Conte comigo E vai vir sempre. mais vezes aqui. Se Deus quiser. Tá bom? E outros também que eu já indiquei, que com certeza Ela vão lhe Rúbia procurar. teve aqui. A minha amiga La Rúbia. Um beijo pra ela aí. Ela é danada Com demais. as mães atípicas, né? É, Com a questão da bacana. minoria. Um Isso beijo, aí. minha amiga. Traz mais gente boa pra cá. Sim, Tá obrigada. bom? Tchau, tchau. Gente, muitíssimo obrigado pela moral que vocês estão nos dando aqui no YouTube, no Spotify, no Facebook, Instagram, Kawaii, todas as nossas redes sociais. Podcast Casa do Garay. Se você ainda não nos segue aqui no YouTube, é só clicar aqui, tá, em inscrever-se. É de graça e toda vez que a gente lançar um episódio novo, você será notificado, você será notificada. Não esquece também, ó, de clicar nesse símbolo aqui do OK, porque o algoritmo do YouTube vai entender que a gente não é desrespeitoso e cada vez vai dar mais moral pra gente crescer, ok? Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.